Tenho 25 anos e cheguei tarde em casa ontem à noite, o que significa que todos os bons lugares de estacionamento no meu prédio estavam ocupados. Estacionei a uma boa distância do meu apartamento e comecei a caminhar em direção a ele. Havia uma tempestade se formando e, embora ainda não estivesse chovendo, o vento estava forte e tinha um cheiro agradável. Decidi aproveitar o clima e dar uma volta ao redor do meu prédio, aproximando-me dele pela parte de trás. Ao virar a esquina rumo ao meu apartamento, vi um homem saindo do estacionamento. Diminuí o passo e ele fez o mesmo, mantendo-se à minha frente. Meu plano era virar rapidamente a próxima esquina para entrar no meu apartamento, cuja porta estava logo ali. Mas ele chegou na entrada do meu apartamento antes de mim, tentando abrir a porta. Quando me viu, disse que havia perdido suas chaves. Instintivamente, senti que ele não estava sendo honesto. Mesmo assim, mantive a calma e continuei a andar, tentando parecer tranquila. Ele se virou e olhou para mim. Depois perguntou se eu tinha um celular que ele poderia pegar emprestado. Nesse ponto, eu estava me sentindo preso e comecei a entrar em pânico. Ele estava fingindo que morava no meu apartamento, então eu não podia passar por ele. Meu carro estava distante e na escuridão. Percebi que qualquer movimento brusco poderia revelar minhas suspeitas. Então, eu disse a ele que meu celular estava descarregado, o que fez meu coração pular imediatamente, porque agora ele pensava que eu não poderia chamar a polícia. Dirigi-me à porta ao lado e comecei a bater freneticamente. Era depois da meia-noite e o cara estava parado na minha porta, apenas me encarando. Depois de uma eternidade, meu vizinho, com quem eu tinha uma relação amigável, abriu a porta. Eu imediatamente disse, "Oi, Kevin", e empurrei para dentro de seu apartamento. Virei imediatamente e fechei a porta e a tranquei. Expliquei ao meu vizinho o que estava acontecendo e ele pegou uma faca enquanto eu chamava a polícia. Mas o cara já tinha ido embora e agora nunca mais poderei andar pelo meu prédio sem constantemente olhar por cima do ombro. No início dos meus 20 anos, trabalhei como caixa em um supermercado. Ele era um supermercado local bem comum, só que o nosso tinha uma grande farmácia acoplada. A loja era dividida meio a meio. Supermercado de um lado, farmácia do outro. A farmácia fechava mais cedo, e eu ficava no caixa do supermercado por cerca de 8 a 9 horas por dia. Era um trabalho fácil, mas passar todo esse tempo sentado era bem desconfortável. Num dia de abril, meu chefe me perguntou se eu poderia ficar até mais tarde, pois quem fecharia a loja estava doente. Apesar de frustrado, aceitei. Eram só mais 4 horas e eu sabia que, mantendo-me ocupado, o tempo voaria. Chegando às 22 horas, eu estava sozinho na loja, finalizando meu turno. Normalmente os clientes paravam de vir às 21 horas. Enquanto eu fechava, ouvi um som estranho vindo de um corredor, como se alguém estivesse amassando um pacote de salgadinhos. Olhei para o corredor de onde pensei ter ouvido o barulho, mas não vi nada e ninguém. Se algo tivesse caído, não estava naquele corredor. Comecei a ficar um pouco desconfiado e ansioso. Foi quando vi uma pessoa muito alta vestida toda de preto no final do corredor. No entanto, ele não estava fazendo nada, apenas permanecia imóvel, olhando fixamente para as prateleiras. Não deveria haver nenhum cliente na loja a essa hora. Tentando ser o mais educado possível, disse, "Com licença, senhor, estamos fechados." Ele não se moveu ou sequer virou a cabeça na minha direção. Parecia quase como se ele não tivesse notado que eu disse alguma coisa.
Deve-se observar que nossa política declarava que, se um cliente se recusasse a deixar a loja quando solicitado, tínhamos o direito de contatar as autoridades para removê-lo. Eu não queria ter que fazer isso. Então o avisei novamente que ele precisava sair. Ele ainda não se moveu ou reagiu de forma alguma. Nesse ponto, pareceu que eu não tinha escolha. Então disquei o 190 e expliquei a situação. Eles disseram que enviariam um policial em alguns minutos e recomendaram que eu esperasse. Foi o que fiz. Fiz uma rápida varredura na loja, mas não vi o homem em nenhum lugar, então presumi que ele tivesse ido embora. No entanto, eu precisava usar o banheiro antes de sair. Caminhei até a parte de trás da loja e abri a porta do banheiro feminino. Fui imediatamente atingido pelo cheiro forte de maconha. Foi quando ouvi uma voz profunda vindo de uma das cabines dizendo: "Quer vir comigo?" Saí correndo do banheiro de volta para a frente da loja, onde vi 2 policiais entrando na loja. Finalmente, senti como se um peso grande tivesse sido tirado de mim. Respirando pesadamente, contei a eles que o homem estava no banheiro feminino. Eles agiram imediatamente e o trouxeram para fora do banheiro em questão de minutos. No entanto, o homem não tentou fugir ou fazer algo. Ele simplesmente andou casualmente para fora da loja, algemado com os policiais. Depois dessa noite, liguei para o meu chefe e expliquei a situação. Ele disse que não me daria mais turnos noturnos, e fico muito grata por isso. Não sei se muitos de vocês se lembram, mas em 2016 houve uma tendência bizarra envolvendo palhaços. Pessoas se vestiam como palhaços assustadores e apareciam em lugares depois do anoitecer. Algumas até perseguiam pessoas. Minha história se passa na minha faculdade durante o outono daquele ano. Antes de ir para a faculdade, eu morava com meus avós e sempre fui muito próximo deles. Além disso, sou muito tímida e não tinha amigos ou pessoas com quem eu regularmente convivia na escola. Eu queria me abrir e conhecer novas pessoas, então me inscrevi para um clube de dança que se encontrava às sextas-feiras à noite. Contei sobre o clube para minha avó pelo telefone e ela ficou feliz por eu estar me socializando. Ela perguntou se eu estava indo com alguém. "Não", eu disse a ela. "Acho que vou sozinha, não é grande coisa." Ela perguntou: "Você tem certeza? Nenhum dos seus colegas de quarto quer ir?" A ideia de falar com meus colegas de quarto me aterrorizava. Eu conseguia lidar com encontros estruturados, mas conversas pessoais deixavam mais espaço para minha falta de jeito. "Não, eles não estão aqui. Não quero que você ande pelo campus sozinha à noite", ela disse. Achei que minha avó estivesse sendo super protetora. "Vovó, está tudo bem. As ruas estão bem iluminadas e é apenas uma caminhada de 10 minutos. É seguro." Aquela noite foi incrivelmente divertida, aprendendo os passos básicos e dançando ao som de músicas animadas. Por volta das 10h30, me senti pronta para voltar para o meu dormitório. Então saí do prédio e fui na direção do meu dormitório. Embora o caminho estivesse iluminado por postes de luz, parecia mais escuro do que o normal. Além disso, todo o campus estava deserto. Normalmente, havia muitos estudantes da minha idade vagando por aí, mas naquela noite não havia uma alma viva à vista. Liguei para minha avó para conversar enquanto caminhava. O caminho que eu estava seguindo tinha uma parte da calçada que fazia uma curva perpendicular. Sob um dos postes de luz, cerca de 10 metros à frente,
Notei uma figura solitária parada de costas para mim. A figura, ouvindo minha conversa no telefone, virou-se lentamente na minha direção. Era alta e corpulenta, com cabelos ruivos bagunçados e parecia estar vestindo pijamas azuis claros. Seu rosto estava obscurecido por uma máscara de palhaço assassino. A máscara era branca e nítida, com órbitas oculares pretas e um sorriso malicioso e distorcido. O tempo pareceu subitamente desacelerar. O palhaço não se aproximou, apenas ficou ali me observando. Eu sabia que precisava pensar rápido. Contemplei minhas opções. Poderia gritar como uma criança e correr, poderia me aproximar e confrontá-lo, ou poderia fingir que ele não me assustava. A descrição que acabei de fazer não deve ter durado mais do que 1 segundo, mas naquele momento pareceu uma eternidade. "Você está aí?" ouvi minha avó dizer no telefone, lembrando-me de respirar com o telefone ainda no ouvido. Decidi seguir o plano C. Quebrei o contato visual com o palhaço e disse em voz alta o suficiente para que ele ouvisse: "Sim, estou a caminho." Continuei a falar, tentando disfarçar meu nervosismo. "Está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem?" Ouvi minha avó perguntar, sua voz subitamente cheia de ansiedade. Com toda a confiança que pude reunir, passei pela calçada onde o palhaço estava parado, continuando a conversa. Sua cabeça virou lentamente enquanto eu passava, observando-me até que eu estivesse fora de vista. Me escondi no arco do prédio mais próximo e tentei a porta, rezando para que estivesse destrancada. Estava. Uma vez dentro, encostei-me a uma das paredes de concreto e desabei em lágrimas. Expliquei à minha avó o que havia acabado de acontecer. Minha avó gritou para o meu avô para que ele ligasse para a polícia do campus no celular, para que eu pudesse continuar na ligação com ela. Levantei-me e comecei a andar de um lado para o outro pelos corredores vazios, verificando todas as portas e janelas para ver se o palhaço psicótico havia me seguido. Seria apenas um garoto estúpido fazendo isso por uma aposta ou alguém com intenções mais malignas? Alguns daqueles palhaços assustadores que apareceram nas notícias tinham machados ou tacos de beisebol. Eu não tinha ideia se aquele palhaço estava armado. Quando meu avô tentou explicar ao policial no telefone o que havia acontecido e que eu precisava de ajuda, ele disse ao meu avô: "Sua neta precisa fazer a ligação ela mesma." Aparentemente, a razão pela qual eu tinha que falar com eles era para que pudessem ter certeza de que a ligação não era uma brincadeira ou algo estúpido assim. O que quero destacar aqui é que eles não levaram a sério a preocupação dos meus avós. Eu teria que desligar a ligação com minha avó e ligar para a polícia do campus, sem ter certeza do que poderia acontecer naquela noite. Entre soluços, disse a minha avó: "Eu te amo." Ela também estava chorando. Liguei para a polícia do campus e disse a eles quem eu era e o que havia acontecido. O oficial ao telefone enviou vários outros policiais para me encontrar, enquanto eu continuava na ligação com ele e dava uma descrição do palhaço. Enquanto eu falava, ouvi uma porta se abrir e congelei. O palhaço estava aqui? Ele encontrou um caminho? Uma onda de alívio me inundou quando vários policiais apareceram caminhando pelo corredor. Eles caminharam comigo de volta para o meu dormitório. Assim que entrei, tranquei minha porta e janelas e fechei as cortinas. Liguei novamente para minha avó para dizer que estava segura. Depois de conversar por um pouco mais de tempo, nos despedimos e dissemos boa noite. Desde aquele incidente, fiz novos amigos na faculdade e agora me sinto mais segura. Não saio mais sozinha após o anoitecer. E quanto ao palhaço assustador, nunca mais o vi desde então. E espero que nunca mais veja.
Hoje eu estava hospedado em um hotel a cerca de 275 quilômetros de casa. Já estávamos na cidade há alguns dias e mudamos para este hotel ontem à noite, porque o outro estava cheio de mofo e era muito sujo. Estamos aqui para deixar meu irmão na universidade e hoje é nossa última noite juntos antes de ele começar essa nova etapa. Decidimos fazer uma brincadeira de guerra de spray de espuma no estacionamento e correr ao redor do hotel, fazendo aquelas típicas travessuras de adolescente. Uma pessoa parou no topo das escadas que levavam ao segundo andar do hotel, observando-nos atentamente. Fazíamos bastante barulho, o que talvez tenha chamado a atenção dela. Meu irmão e minha mãe saíram para acompanhar meu irmão até o seu novo quarto na residência estudantil. Eu optei por ficar no hotel, já que passei os últimos 3 dias no carro e estava precisando descansar. Eu estava ao telefone com meu amigo Adrian, conversando tranquilamente quando de repente ouvi batidas na porta. Era um toque familiar, quase idêntico ao da minha mãe. Nós temos uma batida secreta. Quase abri a porta, acreditando ser ela, mas algo me fez olhar pelo olho mágico antes. Para a minha surpresa, era a mesma pessoa que nos tinha observado mais cedo, no topo das escadas. Confesso que fiquei bastante preocupado e, claro, não atendi a porta. Comecei a conversar mais baixo com o Adrian, quando de repente a pessoa do lado de fora gritou: "Abra essa porta!" e intensificou as batidas. Eu permaneci quieto, falando com o Adrian por uns 5 a 10 minutos, até que me arrisquei a olhar de novo pelo olho mágico. A pessoa então jogou o corpo contra a porta, tentando abrir à força. Nesse instante mandei várias mensagens pelo Snapchat para meu irmão, pedindo que voltasse ao hotel. Ele respondeu que estava a uns 10 minutos de distância e me aconselhou a manter a calma, dizendo que já estava a caminho. Quando eles voltaram, a pessoa já tinha ido embora. Não foi a pior situação que já vivi, mas ainda assim me deixou bastante chocado. Sempre fui uma pessoa noturna, daquelas que encontra silêncio e tranquilidade na noite. Por isso, fazia as compras no mercado local bem tarde, quando as ruas estavam quase vazias e os corredores do estabelecimento mais calmos. O relógio marcava quase meia-noite, quando coloquei minha lista de compras no bolso e caminhei até o mercado. Com as sacolas de compras pesando em meus braços, notei um vulto parado à distância, sob um poste que piscava erraticamente. A figura estava distante, e embora eu não pudesse ver seu rosto, a maneira como estava parado, tão focado e imóvel, instigou um alerta em minha mente. Procurei não me preocupar. Afinal, era uma pessoa qualquer da cidade, talvez esperando alguém. Mas então, à medida que eu caminhava, o vulto também se movia, mantendo uma distância constante. A cada olhada para trás, lá estava ele, um pouco mais perto do que antes, uma sombra seguindo meus passos. O coração começou a bater mais rápido e, por um momento, pensei em voltar ao mercado. Mas não, seria absurdo. Eu estava a apenas alguns quarteirões de casa. Respirei fundo, tentando acalmar a mente, e acelerei o passo. No entanto, à medida que eu acelerava, o seguidor também o fazia. Seus passos ecoavam no silêncio da rua, um som metálico que agora identificava como o bater de uma bengala contra o concreto. O que essa pessoa queria? Por que me seguia assim, tão deliberadamente? Apenas 2 ruas me separavam agora de casa. O suor frio brotou em minha testa e, sem pensar 2 vezes, virei a esquina abruptamente, entrando em uma rua lateral que conhecia bem, uma rota que poderia me levar a um atalho. O som dos passos cessou.
Por um instante senti um alívio fugaz, acreditando ter despistado o perseguidor. Entretanto, ao olhar por cima do ombro, vi a figura novamente, parada na esquina, a cabeça inclinada numa clara indicação de que me seguia com o olhar. O medo transbordou e minhas ações se tornaram instintivas. Corri. As sacolas atrapalhavam, mas não ousava largá-las. Cada latido, cada som ambiente me impulsionava mais. Virei em mais uma rua, depois outra, mas não importava quão rápido eu fosse. A figura aparecia em cada virada, cada vez mais próxima. Então, minha casa surgiu à frente. Com a chave já em mãos, não me atrevi a olhar para trás novamente. Abri a porta, entrei e tranquei tudo o que pude. Janelas, portas secundárias, tudo. A respiração era ardente, as mãos tremiam, e o silêncio da casa nunca me pareceu tão ensurdecedor. A noite se arrastou, e eu não dormi. A cada som, a cada carro passando, meu coração disparava. Será que aquele seguidor estava lá fora, esperando? Ao amanhecer, cansada e ainda temerosa, espreitei pela janela, buscando algum sinal da sombra da noite anterior. A rua estava deserta, a luz do dia afugentando os últimos vestígios da minha experiência aterrorizante. Nos dias seguintes, mudei meus hábitos. As compras agora são feitas à luz do sol. E embora nunca mais tenha visto a figura que me seguiu, o medo daquela noite nunca me deixou completamente. Fui perseguida por um policial. Antes de entrar em detalhes, vou começar desde o início porque essa história é realmente doida. Quando eu tinha cerca de 14 anos, tinha uma amiga que chamaremos de Solange. Solange era minha melhor amiga na época, e nós passávamos muito tempo juntas. Então, quando Solange me convidou para ir a um evento da igreja, eu, é claro, aceitei. A dinâmica funciona assim. Você vai para algum lugar da igreja à noite e fica trancado lá até a manhã seguinte. Durante o evento, lembro-me de estar deitada em um saco de dormir quando um amigo da família de Solange se aproximou de nós e se apresentou como Charles. Ele estava usando um uniforme de policial na época, e eu pensei que ele era muito legal. Acabamos fazendo muitas atividades juntos durante o evento, e quando amanheceu, o evento terminou. Após o evento, percebi que Charles começou a me seguir em todas as redes sociais que eu tinha. Tenho que admitir que isso me deixou um pouco desconfortável. Toda vez que eu postava algo, ele sempre fazia comentários, não importando o conteúdo da postagem. Passadas algumas semanas, a situação começou a ficar realmente estranha. Em certo momento, fui a um baile com minha amiga Solange, e adivinhe quem estava lá a noite toda? Charles. Ele continuou investindo em mim de forma insistente, a ponto de eu me sentir muito desconfortável. Após o baile, aconteceu de os pais da minha amiga não poderem me levar para casa. Então adivinhe quem se ofereceu para me levar? Claro, foi o Charles. Nessa situação, eu não fazia ideia do que fazer, exceto pedir para minha amiga ir junto, pois não queria de jeito nenhum andar no carro dele. Enquanto estávamos indo embora, acabei ficando presa no banco ao lado de Charles, e ele continuou tentando colocar a mão na minha coxa. Toda vez que ele fazia isso, eu o afastava. Finalmente, consegui chegar em casa e me afastar dele após essa noite. Comecei a notar um comportamento estranho da parte dele, por isso decidi parar de responder aos seus comentários. Em vez disso, ele começou a me enviar mensagens pelo Facebook, perguntando por que eu não estava respondendo e me convidando para sair em encontros. É importante ressaltar que Charles tinha 32 anos e eu tinha 14 quando ele começou a me convidar.
Nesse ponto, decidi bloqueá-lo em todas as minhas redes sociais, acreditando que isso colocaria um fim na situação. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Apenas alguns dias depois de bloqueá-lo, eu estava na cozinha e olhei pela janela. Vi uma viatura de polícia estacionada em frente à minha casa. Inicialmente, não dei muita importância a isso, até que o policial abaixou o vidro da janela e adivinhe quem eu vi. Era o Charles. Durante várias semanas, constantemente notava sua viatura passando pela minha rua ou estacionada em frente à minha casa. Ele também começou a criar novas contas no Instagram para me enviar mensagens. Isso continuou por semanas, até que finalmente contei aos meus pais sobre a situação naquela época. Eu estava confusa e não sabia como agir, pois espera-se que a polícia proteja as pessoas, mas Charles estava fazendo exatamente o contrário. Quando revelei aos meus pais o que estava acontecendo, eles sugeriram que eu mandasse uma mensagem para ele no Facebook, alertando que caso ele não parasse, nós levaríamos o caso às autoridades. Essa frase por si só era irônica, já que ele próprio era um policial. Mas, enfim, depois de enviar a mensagem, Charles parou de me contatar e eu nunca mais ouvi falar dele. Anos mais tarde, o nome dele ressurgiu, quando soube através das notícias que Charles tinha sido detido por abusar de uma jovem de 16 anos. Onde quer que você esteja, Charles, o que eu espero é que esteja na prisão e espero nunca mais te ver na vida. Isso é algo que aconteceu comigo apenas alguns meses atrás. Eu sou muito ativa no Facebook e adoro conversar com pessoas novas, participar de discussões longas nos comentários e assim por diante. No entanto, eu nunca compartilho informações pessoais, como onde trabalho, onde moro ou minha data de aniversário, que é mantida em sigilo. Ao longo do tempo, fiz vários amigos que não conheço pessoalmente, mas com os quais compartilho opiniões ou tive ótimas discussões. Após trocar comentários em algumas postagens de um amigo, não me surpreendi quando Tiago decidiu me mandar uma mensagem. A princípio, batemos um papo leve, trocando ideias sobre o que tínhamos comentado e descobrindo que tínhamos vários interesses em comum. A ideia de ganhar um novo amigo me animou. Ele tinha um papo envolvente e muitas ideias que batiam com as minhas. Logo de cara, fui sincera sobre meu status. Disse que, sem falsa modéstia, eu não estava no jogo da paquera e estava super contente com a amizade dele, ainda mais com meu casamento marcado para o ano que vem. Ele pareceu ficar meio abalado com a notícia, mas se manteve gentil, o que foi um alívio. Trocamos um boa noite e, com a cabeça no travesseiro, não pensei mais no assunto. Nos dias seguintes, Tiago ficou um tanto quanto persistente, parecendo querer que eu respondesse suas mensagens na hora. Expliquei que minha rotina era corrida e que não dava para ficar de conversa o tempo todo. Ele pediu desculpas, dizendo que a solidão estava pesando e que ele se distraía conversando comigo. Entendi o lado dele, mas comecei a me afastar um pouco, sem querer ser grossa. Afinal, a amizade era recente e eu realmente não queria que ele se sentisse ainda mais sozinho por minha causa. Certo dia, recebi dele uma mensagem inesperada, na qual expressava o desejo de me abraçar. De forma imediata, eu rejeitei tal avanço, reafirmando meu compromisso e advertindo-o de que qualquer persistência resultaria no término da nossa amizade. Minha fidelidade e meu respeito pelo meu noivo são inegociáveis. Sua resposta, porém, foi hostil, incluindo ameaças diretas ao meu noivo.
Diante disso, decidi não mais interagir com ele e configurei as mensagens para que fossem diretamente ignoradas, permitindo que ele enviasse mensagens sem que chegassem à minha caixa de entrada. Recentemente, compartilhei uma experiência pessoal e, na seção de comentários, um amigo revelou que passou por algo parecido. A diferença é que, no caso dele, o agressor conhecia o endereço de sua casa e chegou a rondar a área ao redor. Isso me deixou muito assustada. Então decidi verificar se havia mais mensagens do mesmo sujeito, pois minha amiga me alertou que ele era perigoso e que eu deveria chamar a polícia se ele estivesse fazendo ameaças. Foi então que a situação se agravou seriamente. Esse indivíduo enviou uma série de mensagens, mais de uma dúzia. No início, ele estava provocando o fato de eu não estar respondendo. Depois começou a me enviar mensagens sobre incidentes de trânsito, como alguém cortando ele ou dirigindo devagar demais. Em seguida, ele ameaçou atirar na pessoa e disse que seria minha culpa por tê-lo deixado tão irritado ao ignorá-lo. Eu respondi pedindo que ele me deixasse em paz, mas ele continuou enviando mensagens, chegando a descobrir onde eu morava. Isso me deixou extremamente assustada, pois eu nunca havia revelado onde morava ou qualquer informação relacionada à minha casa. Tudo o que eu disse foi que estava indo ao Habib's para comprar comida e meu telefone estava prestes a descarregar. No entanto, ele sabia exatamente que eu estava a 7 minutos de distância do Habib's, perto da minha casa. O tempo que levaria para ir a pé. Ele não só mencionou a rua onde eu moro, mas também descreveu um Ford Sedan preto associado ao meu endereço, que apesar de não estar em meu nome, pertence à minha irmã, que o utiliza para trabalhar com Uber. Confrontada com essa cadeia de ameaças cada vez mais pessoais, recorri à linha direta da polícia destinada a situações não urgentes, esperando obter alguma forma de intervenção. Contudo, para meu desânimo, fui informada de que, sem uma ação concreta do agressor, as mãos da lei estavam atadas. As ameaças por si só, por mais detalhadas e assustadoras que fossem, não motivaram uma resposta oficial. Restou-me, então, a alternativa de buscar uma medida preventiva legal, uma ordem de restrição que prontamente requeri. Apesar da seriedade da minha ação, Tiago, o homem cujas mensagens haviam virado minha vida de cabeça para baixo, não cessou seus contatos. Ao ser confrontado com a existência da ordem de restrição, ele respondeu com um descaso frio, insistindo que sem a notificação formal e sua consequente aceitação da ordem, nada mudaria. E naquele momento, percebi a lacuna angustiante entre a urgência do perigo e a lentidão do processo legal. Diante da intensidade das ameaças, meu noivo agiu prontamente, buscando justiça através do sistema legal e sublinhando o perigo iminente representado pela distância de apenas 15 minutos que separava o agressor da nossa residência. Era perturbador saber que meu potencial agressor poderia estar tão perto, uma realidade que me mergulhou em meses de ansiedade e pavor. Por fim, ele foi detido e formalmente informado das acusações, uma pequena vitória em um longo caminho de incertezas. As investigações revelaram um padrão de comportamento perturbador. Ele já havia sido alvo de múltiplas acusações por ameaças similares, mas todas haviam sido descartadas ou não levaram a condenações firmes. Ele não apenas me perseguia, mas também importunava meus amigos, que corajosamente testemunharam contra ele. No entanto, as limitações do sistema jurídico e a dificuldade em estabelecer a autoria digital deixaram essas acusações em suspenso, resultando apenas em uma pena condicional de prisão que dependia de sua conduta futura.
Apesar dos desafios e do medo que me acompanharam, mantenho a esperança e a crença de que irei superar este capítulo sombrio com o apoio da minha família. Isso aconteceu há cerca de 10 anos, quando eu era calouro na faculdade. Esta é a primeira vez que conto a história em todos os detalhes para alguém. Eu estudei numa faculdade pequena e isolada. Era um lugar onde a natureza era linda e pacífica, mas, infelizmente, tinha um lado sombrio por causa de atividades ilegais na região. O jornal da faculdade era bem conservador e, infelizmente, não era raro encontrar sinais de atividades ilegais, como a fabricação de drogas, na floresta próxima. Acho que vocês podem imaginar o tipo de lugar que estou falando. De qualquer forma, um dos meus amigos da faculdade descobriu de alguma forma uma ponte de trem abandonada, bem no meio da floresta, a cerca de 5 quilômetros do campus, uma terra de ninguém, basicamente. Eu não me lembro como ele descobriu esse lugar, porque era bem afastado do caminho comum. A ponte cruzava um rio que fluía cerca de 12 metros abaixo. Era realmente bonito, e começamos a ir para lá umas 3 vezes por semana. Ficávamos relaxando na ponte, observando a água abaixo e o céu aberto acima. Bebíamos cervejas, fumávamos um baseado, levávamos garotas para lá e depois começamos a pular da ponte na água para depois subir de volta. Era basicamente o nosso lugar tranquilo, nosso refúgio. Então um dia eu estava cansado dos alojamentos e precisava me afastar de tudo. Decidi ir sozinho para a ponte para nadar. Eram por volta das 19 horas, então eu ainda teria 1 hora ou mais de luz do dia, e levei uma lanterna para a caminhada de volta, já que seria escuro com certeza. Caminhei pelas trilhas da floresta como tinha feito centenas de vezes antes. Deixei minha toalha e a lanterna na ponte e pulei na água. A água tinha uns 3 a 4 metros de profundidade e fluía quase imperceptivelmente. Era quase como nadar em uma piscina parada. No entanto, cerca de 50 metros rio abaixo da ponte, o rio se estreitava e a correnteza aumentava significativamente. Em seguida, cerca de 20 metros depois, havia uma cascata de uns 6 metros de altura que borbulhava e espirrava com extrema violência. Costumávamos assistir objetos grandes desaparecerem ali e nunca mais vê-los. Então eu estava lá nadando tranquilamente, mergulhando e tal, e quando eu emergi da água, olhei para o lado do rio e vi um homem caminhando em direção à água. Como o rio estava bloqueando minha visão, eu não o vi andando em direção à água, mas vi ele em diferentes estágios de se aproximar da água, como folhear as páginas de um livro. Ele estava a cerca de 4 metros de distância, depois a 3 metros e, finalmente, a 1 metro. Eu mal posso te dar uma descrição. Ele tinha cerca de 1,80 de altura, magro, cabelo preto preso em um rabo de cavalo. O que mais me marcou em sua aparência foi o olhar extremamente vazio em seu rosto e seus olhos, como se ele estivesse fazendo algo mundano, como tirar o lixo ou varrer folhas. Eu estava flutuando na água, sem saber o que pensar, e vi que ele não estava mais ao lado do rio, mas nadando diretamente em minha direção, muito rápido. Tentei nadar na direção oposta, mas em questão de minutos, senti ele agarrar meu tornozelo e puxar. Tentei gritar, mas água encheu minha boca enquanto eu estava submerso. Sob a água, ele me soltou e subiu para respirar. Depois agarrou meu tornozelo novamente e puxou. Parecia que ele já havia feito isso antes, e eu não o conseguia ver depois que ele tinha entrado na água. Ele estava me puxando gradualmente na direção onde a correnteza ficava mais forte, antes da cachoeira.
Percebendo isso, eu entrei em pânico. Mesmo chutando e gritando, não conseguia me soltar. Finalmente, senti a correnteza me levar, e enquanto eu me torcia para longe em direção à cachoeira, olhei para trás e vi o cara nadando casualmente de volta para onde ele entrou na água, nem mesmo olhando para mim. Este foi, de longe, o momento mais assustador da minha vida. Enquanto eu me aproximava da cachoeira, a história resumida é que eu fui levado pela água por mais de 1 minuto. A água implacável me empurrava para baixo, e a única razão pela qual sobrevivi foi porque encontrei um tronco grande que havia ido por cima e agarrei, usando-o como alavanca contra o fundo para me afastar da água turbulenta. Eu consegui sobreviver, mas tive que voltar vários quilômetros para o meu quarto na escuridão, sem lanterna e com medo de que aquela pessoa voltasse. No ano seguinte, um jogador de futebol se afogou ao ir por cima daquela cachoeira. A notícia disse que era devido à correnteza extrema, devido à chuva recente, mas sempre me perguntei sobre isso. Eu tenho 23 anos, então isso aconteceu alguns anos atrás, quando eu tinha 8. Era Halloween, uma data em que tradicionalmente íamos à casa dos meus avós. Meu tio, que tinha 14 anos na época, estava me levando junto com alguns dos meus primos para pedir doces. Já estava escuro, mas ainda havia pessoas na rua esperando o show de fogos de artifício que acontecia todos os anos. Pedíamos doces aqui todos os anos, então conhecíamos o bairro como a palma da nossa mão. Tudo estava indo normal. Apesar de ser mais velho naquele ano, o desejo de ter mais doces persistia. Então decidimos ir para outro bairro que nunca tínhamos visitado antes. Fomos às primeiras casas e estávamos todos brincando. Meu tio estava nos perseguindo, e eu caí e machuquei o joelho, que começou a sangrar. Eu pensei que estava sangrando muito, mas eu tinha 8 anos. Então, provavelmente estava sendo dramático demais. Eu queria voltar para a casa dos meus avós para pegar um band-aid. Meu tio estava disposto a levar todo mundo comigo, mas eu disse a ele que não era tão longe e que poderia ir sozinho. Quando virei a esquina da rua, vi um homem caminhando sozinho em minha direção. Ele parecia bastante normal. Então não fiquei realmente assustado. Ele parou na minha frente quando se aproximou, então eu parei também. Ele me perguntou o que eu estava fazendo sozinho e parecia bastante amigável. Eu disse a ele que estava indo de volta para a casa da minha avó porque cortei meu joelho enquanto pedíamos doces. Ele disse que sua casa ficava bem ali na rua e que poderia me ajudar em poucos minutos, e então eu poderia continuar pedindo doces. Eu achei que era uma boa ideia, porque meus pais poderiam não me deixar sair novamente se soubessem que estávamos brincando e eu me machuquei. Eu era uma criança inocente e ingênua, então decidi ir com ele. Quando chegamos à casa dele, ele me deu uma bebida e um band-aid e eu estava sentado no sofá. Ele veio e sentou bem perto de mim e comecei a ficar assustado porque ele estava agindo de forma estranha agora e não estava mais conversando muito. Em seguida, ele colocou a mão na minha perna e começou a movê-la ao redor. Eu simplesmente pulei e tentei correr, mas ele agarrou meu braço e me puxou de volta com força. Comecei a chorar e pedir para ele me soltar, mas ele começou a agir amigável novamente e perguntou se eu queria sair. Puxei meu braço com tudo. Logo após, saí correndo em pânico e por um momento me senti paralisado, sem saber o que fazer a seguir com a porta trancada na minha frente. O tempo passou e acho que estive lá por mais tempo do que eu pensava.
porque ouvi meu tio gritando meu nome na rua. Ele deve ter voltado para a casa dos meus avós e percebido que eu não estava lá. As janelas estavam abertas, então dava para escutar ele. Gritei o nome do meu tio, me sobressaltei novamente e, pelo olhar dele, pude perceber que ele ouviu alguém me chamando. Saí correndo pela porta dessa vez, e ele simplesmente destrancou e me deixou ir. Eu contei ao meu tio e ambos corremos de volta para a casa dos meus avós, e meu pai chamou a polícia. Eu era muito jovem naquela época, então meus pais não me contaram isso até mais tarde, mas o cara era conhecido pela polícia como um agressor sexual. Graças a Deus eu consegui escapar quando o fiz. Em meados da década de 90, vivendo no Rio Grande do Sul, eu namorava o filho de Sônia Almeida. Sônia era companheira de Joaquim Figueira, um homem condenado por crimes bárbaros, que aterrorizou mulheres no Paraná e em Santa Catarina. Ele cometeu seus atos mais brutais utilizando o cabo de uma marreta, deixando as comunidades desses estados em estado de choque. Joaquim sempre teve um trato cordial comigo e nunca me causou desconforto, o que me faz refletir se minha relação com o filho de sua companheira foi o que me protegeu de algum mal. Isso, no entanto, permanecerá um mistério. Quando a verdade sobre Joaquim veio à luz, o choque foi imenso. Minha mãe, aterrorizada, quase teve um colapso ao pensar na proximidade que sua filha teve com tal predador. O relacionamento já distante entre meu namorado e sua mãe tornou-se ainda mais frio após a revelação. Sônia, por sua vez, insistia em defender Joaquim. Mesmo reconhecendo a gravidade de seus atos, ela ainda nutria amor por ele, uma realidade que me causa calafrios até hoje. É irônico pensar que, após mais de 2 décadas, meu irmão se tornou agente penitenciário na penitenciária de alta segurança de Charqueadas, onde Joaquim cumpre sua sentença. É um lembrete de quão pequeno e, por vezes, sinistro pode ser o mundo em que vivemos.